Esses dias o Senhor está à procura de adoradores, homens e mulheres que se posicionam em todos os lugares, que vão além das quatro paredes, que se reúnem aqui como hoje, para serem fortalecidos, para serem alimentados, para que durante a semana continue também da mesma forma, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Eu vejo este lugar, esta casa, que nós chamamos de igreja, como um restaurante. Diga comigo, restaurante. E talvez você não saiba a origem desta palavra, restaurante. Quem gosta de restaurante? Alguém deve estar pensando, pastor está com fome, já é a segunda vez. Falou do lanche coletivo, agora já está falando de restaurante. Ou é só eu, gente, que gosta de um restaurante, sim ou não? Tem mais gente. Restaurante vem de restaurar. Este nome começou com um grupo de pessoas, uma família. Ele começou a fornecer comida para um grupo de pessoas que passavam, eram viajantes. E eles passavam com fome, sem força. Então eles paravam para alimentar naquele lugar, para restaurar as forças. Então eles paravam, as suas forças eram restauradas, e eles continuavam então a caminhada. De tanto parar lá e comer, para restaurar as forças, aquilo se tornou um restaurante. Então eu vejo esse lugar como um restaurante, um lugar de nós virmos e sermos alimentados da palavra, e sermos fortalecidos, para que durante a semana, no dia a dia, a gente continue sendo alimentado e alimentando também outras pessoas. Então, da mesma forma como eu sou alimentado aqui, eu também posso ser alimentado em casa. Também lá na sua casa, você pode pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e se alimentar da palavra lá na sua casa. Assim como nós adoramos ao Senhor aqui nesta noite, com alguns cânticos, eu e você também da mesma forma, podemos colocar alguns cânticos lá em casa. Eu gosto muito, tem um lugar lá em casa que eu separei especificamente para isso, para adorar ao Senhor. E às vezes quando eu passo assim um tempo maior, sem ir para aquele lugar, para adorar ao Senhor, eu sinto saudade daquele lugar. Não é aquele sentimento assim de obrigação, mas é um sentimento de saudade. É como que o meu noivo, o meu lindo, me chamando para aquele lugar, para que eu pudesse estar adorando a Ele. Pastor, é só nesse lugar que você tem lá na sua casa, nesse lugar secreto lá da sua casa? Não. Em outros lugares lá da sua casa também eu e você podemos estar adorando ao Senhor. Então a igreja que eu vejo é uma igreja que adora ao Senhor além das quatro paredes. A igreja que eu vejo é uma igreja que adora ao Senhor além dos domingos, ou seja, que ultrapassa o domingo, que adora ao Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E quando chega aqui para novamente como igreja estar adorando ao Senhor, ele já vem com sede, já vem com fome para receber mais do Senhor, para continuar esta jornada. Diga, eu sou esta igreja que alimenta do Senhor aqui, mas que também se alimenta em casa, no dia a dia. E quando nós estamos adorando ao Senhor, as cadeias estão sendo quebradas. Se tem algo que Satanás ele não resiste, é uma adoração. Ele não suporta a adoração, mas uma verdadeira adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, as cadeias, elas quebram, elas caem por terra. Então quando lá na sua casa você levanta um altar de adoração ao Senhor e coloca Ele no centro, ou então quando lá no seu trabalho você levanta um altar de adoração ao Senhor, ou então lá na sua escola, onde você estiver, você adorando ao Senhor, você está como estilo de vida adorando ao Senhor, e também as cadeias, elas estão sendo quebradas. E outra coisa que Deus colocou no meu coração, que eu achei muito interessante, eu gosto muito de o tempo todo estar orando, adorando ao Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado, ou às vezes orando em línguas, baixinho, né, orando ao Senhor, adorando ao Senhor, dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. E eu achei interessante, preste atenção aqui, porque a máscara ajudou nisso. Vocês perceberam isso? Quem percebeu isso, que você pode orar com máscara, que as pessoas não percebem, porque você está ali balbuciando assim, ó.
Faz aí com a sua máscara para você ver assim, ó. As pessoas às vezes não vão perceber. Acha que você está mascando um chiclete ou qualquer outra coisa, mas você está ali, ó. Glória a Deus, aleluia, Jesus, eu te amo. Seja lá fazendo o que for, lá no seu trabalho, ou dirigindo o seu carro, dirigindo ali o seu aplicativo, você adorando ao Senhor. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, obrigado. Ou seja, esta é a igreja que Ele está preparando para passar a eternidade lá. Ou seja, nós estamos treinando, sendo treinados, porque o que nós fazemos aqui, nós faremos na eternidade. Faz assim comigo, o que eu faço aqui, eu vou fazer na eternidade. Então, se eu estiver adorando ao Senhor o tempo todo aqui, é porque eu estou sendo conectado com a eternidade. Eu vou continuar adorando lá na eternidade. Eu creio que esses dias o Senhor está à procura verdadeiramente de homens, verdadeiramente atrás de homens, ou à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito, em verdade. Mas a adorar, enquanto nós estamos adorando, as cadeias estão sendo quebradas. Outra coisa importante também, a adoração. Eu não preciso ter um motivo para adorar ao Senhor. Eu não preciso sentir vontade de adorar ao Senhor. Quando eu sentir vontade, eu vou adorar. Isso não é adoração. A adoração, ela ultrapassa a minha vontade. Então, mesmo não sentindo vontade, eu preciso adorar ao Senhor. Mesmo que as circunstâncias ao seu redor não sejam favoráveis, eu e você, nós precisamos decidir adorar ao Senhor, porque eu adoro o Senhor, não pelo que Ele fez por mim, mas pelo que Ele é. Então, se eu adoro a Deus, se eu adoro ao Senhor Jesus, pelo que Ele é, então não preciso esperar vontade ou até mesmo motivo. O tempo todo eu posso estar adorando ao Senhor, mesmo que eu esteja triste, ou mesmo que esteja doendo, mesmo que você olhe ao seu redor, não é favorável, as circunstâncias não são favoráveis, mas eu decido adorar ao Senhor. Diga comigo, eu decido adorar ao Senhor, porque eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando por fé. Eu não ando por vista, eu ando por fé. E eu acredito que quando eu e você, meu querido, nós temos esta revelação, porque isso é uma revelação, é como uma chave que é girada. Sabe por que algumas pessoas não conseguem trazer o céu para dentro de casa? Porque eles não têm esse entendimento que eu posso e eu devo levantar um altar de adoração ao Senhor, mesmo que eu não esteja sentindo vontade. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas eu devo adorar ao Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso de número também 16. Atos dos Apóstolos 16, verso de número 16, diz o seguinte: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração. Diga comigo, um lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então Paulo e Silas, era comum eles irem para um lugar de oração. E nesse exato dia aqui, quando eles estavam indo para adorar ao Senhor, uma jovem saiu ao encontro deles e começaram a profetizar. Então, quando eles começaram a profetizar, só que Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, percebeu que não era o Espírito Santo que estava falando através daquela mulher. O Espírito Santo de Deus deu discernimento a Paulo. Quando nós estamos em um estilo de vida de adoração ao Senhor, quando nós estamos buscando a Ele direção, o Espírito Santo de Deus, Ele testifica no nosso espírito o que é da parte dEle, bem como também não é da parte dEle. O que é da parte de Deus, bem como também não é da parte de Deus. Então veja o verso de número 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava esta moça, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Parecia verdade.
Parecia verdade, era algo com cara de verdade. Mas de imediato eles perceberam que não vinha da parte de Deus. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então Paulo e Silas estavam fazendo algo certo, da parte de Deus. E aquela moça que vivia ali, adivinhando, ela estava escrava por Satanás. E quando Paulo e Silas chegam, e aonde Paulo e Silas chegavam, cheio da unção de Deus, as cadeias quebravam, pessoas eram libertas. E foi o que aconteceu com aquela moça. Eles estavam fazendo algo certo. No entanto, eles foram presos justamente por conta disso. Foram presos. Qual o motivo da prisão, pastor? Por que Paulo e Silas, então, eles foram presos? Teve um motivo? Estava fazendo alguma coisa errada? Sim ou não? Não estava fazendo nada errado. Mas mesmo assim, eles foram presos. Mas não apenas presos, eles foram também açoitados. E antes de serem lançados na prisão, eles foram açoitados. Quantas das vezes eu e você temos aquele sentimento assim: mas o que eu estava fazendo de errado? O que eu fiz de errado para estar sofrendo essa perseguição aqui no trabalho? O que eu fiz de errado aqui em casa para estar sofrendo desse jeito? O que eu fiz de errado? Já teve esse sentimento de você parar e pensar: o que eu fiz de errado? E algumas vezes você não fez nada de errado. É apenas o mundo espiritual se revoltando contra você. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Porque alguém havia sido liberto através do estilo de vida, ou através da oração e através da adoração. Então eles não fizeram nada de errado. No entanto, eles foram presos. E não apenas presos, mas eles foram também açoitados. Veja o verso de número 22. Levantou-se a multidão unida contra eles. Uma multidão, amados, contra quantas pessoas, eu te pergunto? Uma multidão de pessoas contra quantas pessoas? Duas. Era necessário isso, uma multidão de pessoas contra duas pessoas. Quem eram essas pessoas? Paulo e Silas. E tudo desencadeou. Se você for ler o texto, começa: aconteceu que indo para um lugar de oração, um lugar de busca, um lugar de adoração. As cadeias daquela moça caiu por terra, mas ao mesmo tempo o inferno se levantou contra Paulo e contra Silas. Então uma multidão se levanta contra aqueles dois homens. O texto diz: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. Qual o motivo da prisão? Não tinha motivo. Não tinha razão de serem presos, mas foram presos. E não apenas presos, mas foram açoitados e presos no tronco. Mas antes de serem açoitados, o texto diz que eles foram despidos, tiraram a roupa deles. Amados, isso para um judeu era uma vergonha muito grande. Um judeu ficar nu, ou um judeu ficar seminu, era uma vergonha muito grande. Então ele passa pela primeira vergonha de ficar nu, tirar as vestes, e a segunda vergonha de ser açoitado. Também da mesma forma, para um judeu e adulto, apanhar com vara era uma humilhação muito grande. E lá estava Paulo e Silas sendo açoitados. Por qual motivo, amados? Por qual motivo? Por levar liberdade a uma pessoa, pelo estilo de oração, pelo estilo de adoração, por pregar a Cristo para outras pessoas. De repente ele passa
por esta humilhação. A palavra diz que eles foram açoitados. E quantas das vezes eu e você passamos por apenas uma perseguiçãozinha. Comparada a isso daqui, quem aqui já passou, seja sincero, quem aqui já passou uma perseguição, ou passou por alguns problemas por anunciar Cristo, por falar de Cristo, por falar do Evangelho, já sofreu algum problema, ou já sofreu uma perseguição? Quem já? Seja no trabalho, na escola, ou em qualquer outro lugar. Né, por falar de Cristo, ou por viver o Evangelho. Às vezes não é nem por falar, é por viver o Evangelho, por não concordar com as coisas erradas. Às vezes por não concordar com o pecado, ou por não compartilhar com o pecado, às vezes nós somos perseguidos. E às vezes a gente chega e fala assim, que compensa, será que compensa tanta humilhação? Mas comparado com o que Paulo e Silas passou, amados, além da perseguição, além da nudez, e agora também os açoites, às vezes o que eu e você, nós passamos, amados, não é nada. Enquanto eu estava orando também, meditando nesse texto, quantas pessoas às vezes durante a caminhada, durante a jornada, você encontra e fala assim, eu desisti, eu estou ferido. Alguém me machucou, alguém me feriu, eu estou contrariado com alguém. Aí seria bom eu e você pegar, vamos ver o que aconteceu, vamos ver como que foi Paulo e Silas, né? Será que você sofreu tanto assim? Será que você sofreu tanta perseguição desta forma? Apanhou por conta de Cristo? Sofreu nudez por conta de Cristo? E eu estava orando e meditando sobre isso. Quantas das vezes nós, enquanto igreja, às vezes no momento que a gente poderia assim se posicionar e falar, eu não abro mão de viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor, eu não abro mão de verdadeiramente anunciar Cristo, eu não abro mão de sofrer por amor a Cristo, porque eu sei que há uma recompensa, há uma herança. Mas pastor, eles só apanharam, só foram açoitados por fazerem o bem? Não, eles foram lançados também na prisão. O verso de número 22 diz, deram-lhe muitos açoites e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então eles foram presos e amarrados no tronco. E a prisão não é como hoje. Às vezes alguém pode reclamar de estar preso, né? Uma cadeia realmente, alguém que fez alguma coisa de errada. E geralmente alguém que vai para uma cadeia porque fez alguma coisa errada. Aliás, não tinha nem o direito de estar reclamando, porque geralmente ele está lá porque fez alguma coisa errada. Mas esses homens olhando, não fizeram nada de errado. Por estar anunciando a Cristo e também por orar para que uma mulher fosse liberta, para que as cadeias quebrassem, não fez nada de errado. Mas não apenas foram açoitados, mas eles também foram amarrados no tronco. E a cadeia daquela época não é como hoje. Em outras traduções diz que foram lançados no cárcere interior. Seria como se houvesse pavilhões, alguns pavilhões da cadeia. E essas cadeias também não tem banheiro, não tinha banheiro como hoje a maioria das cadeias. Então aquelas pessoas, aqueles homens faziam as suas necessidades físicas, fisiológicas, por ali mesmo. Então eles iam fazendo e aquilo ia escorrendo. E caía no andar de baixo, no cárcere mais interior. E era justamente aonde Paulo e Silas eles estavam. Então havia a cadeia, havia a prisão, havia o tronco, eles estavam presos no tronco, havia os açoites, e havia também o mau cheiro. E algumas épocas também, quando chovia, a enchente, ou seja, a enxurrada entrava por aquele lugar também,
Então era um lugar muito, muito triste, muito deplorável. E Paulo e Silas, eles estavam lá. Imagina, amados, imagina numa posição só. Paulo já estava de idade, não era mais um jovenzinho, preso àquele tronco. Já ficou numa posição por muito tempo? Começa a dar dormência, sim ou não? Só de você assistir um filme, não tem que de vez em quando estar mudando, e o seu sofá é um sofá confortável, não é isso? Não é isso que acontece? Tem que pegar uma almofada, colocar de cá e tal, tem que mudar de posição. Principalmente se for de idade, então, aí é pior ainda. Lá estava Paulo e Silas, já de idade, no tronco, as feridas abertas, e eles estavam lá. E a palavra diz que à meia-noite, verso de número 25, por volta da meia-noite. A meia-noite, preste atenção aqui, meus queridos, é a noite. É a noite onde a ferida dói mais. É a noite onde a infecção dói mais. É a noite onde que alguém que está recém-operado dói mais. É a noite que a febre aumenta. É a noite que acontece, a maioria das mortes acontecem à noite. Porque naquele momento ali o corpo, ele para ali por um tempo, ele entra num tempo de descanso e aí dói mais ainda. E é justamente neste momento, a palavra diz que à meia-noite, no momento de maior dor, Paulo e Silas faziam duas coisas importantes. Oravam e cantavam louvores a Deus. No momento de maior dor, eles começaram a orar e eles começaram a louvar ao Senhor. Eles poderiam pensar, mas nós estamos aqui, o que adianta? Já imaginou Silas virar para Paulo? O que adianta, hein, Paulo? Tudo que nós fizemos. Ou então Paulo falar assim, o que adianta eu abrir mão de tudo? Abrir mão de tudo. Tanto tempo falando de Jesus, pregando o Evangelho. O que adianta? Paulo e Silas poderiam naquele momento começar a murmurar. Mas eles não fizeram desta forma. Quantas das vezes eu e você, às vezes a gente chega à seguinte conclusão, começa a olhar para as circunstâncias, e às vezes você está chegando ao final do ano de 2021, com aquele sentimento assim, o que adiantou ser fiel? O que adiantou orar tanto? E às vezes você olha ao seu redor, parece que não mudou muita coisa, mas é justamente neste momento, meu querido, talvez no momento que você está lá na sua casa, que você olha para a sua família, e que você olha assim, que não tem nada favorável, ou talvez naquele momento assim, de uma dor muito intensa, é justamente neste momento, que eu e você precisamos nos posicionar, e começar a adorar ao Senhor, porque como eu disse no início, porque a adoração é uma decisão, eu decido adorar ao Senhor. Eu não preciso esperar sentir vontade para começar a cantar louvores a Deus. Eu preciso decidir naquele exato momento, mesmo que esteja doendo, mesmo que eu esteja sendo perseguido, eu começar a adorar ao Senhor. E eu oro nessa noite. Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres esses dias, que tenham uma adoração profunda, além das circunstâncias, que vai além daquilo que está ao seu redor, uma adoração que realmente venha a partir do seu espírito, porque se essa adoração partir aqui do espírito, eu não vou estar olhando as circunstâncias, mas eu vou chegar diante dele e vou falar, Senhor, mesmo que eu não sinta vontade, mesmo que não seja favorável, mas eu decido adorar ao Senhor. Talvez naquele momento, no momento de maior intensidade da sua dor, talvez eles viraram um para o outro e falaram, não tem nada para fazer mesmo, que tal a gente começar a adorar ao Senhor?
Que tal a gente começar a louvar a Deus? Mas está doendo, Paulo. Eu não estou suportando tamanha dor. Mas que tal a gente começar a adorar ao Senhor? Olha aqui para mim. Que tal a gente esses dias começar a adorar ao Senhor? A começar a levantar altar de adoração ao Senhor por onde nós passarmos. No lugar de reclamar, começar a adorar a Deus. Porque quando eu adoro a Deus, eu chamo a atenção do mundo espiritual. Quando eu e você, nós decidimos adorar ao Senhor, eu chamo a atenção do mundo espiritual. E o mundo espiritual começa a trabalhar ao meu favor. Veja o verso de número 26. Então eles começaram a adorar ao Senhor. Aliás, vamos ler o final do 25, a parte B. Então eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Digo, uau. Diga, enquanto eu adoro, as pessoas estão me escutando. Enquanto eu estou adorando ao Senhor, as pessoas que estão ao meu redor, elas estão escutando. Não só apenas escutando, mas elas estão sendo alcançadas. Ou seja, eu estou testemunhando. Eu estou testemunhando de Cristo. Olha aqui para mim, já imaginou? Se naquele momento Paulo e Silas, ao invés de adorar a Deus, eles começassem a reclamar, começassem a murmurar, perderiam uma grande oportunidade de testemunhar para as outras pessoas. Se naquele momento ali, talvez algumas pessoas já conheciam Paulo e Silas. Se naquele momento eles não começassem a adorar a Deus, eles perderiam uma grande oportunidade de marcar para a eternidade na vida daquelas pessoas. Deus sempre vai colocar pessoas ao meu redor, ao seu redor, próximo de mim, próxima de você, e elas vão estar olhando para mim e para você, para saber se eu e você realmente nós estamos vivendo aquilo que nós pregamos, se nós realmente cremos naquilo que nós pregamos, se nós realmente estamos dispostos a fazer valer aquilo que nós estamos pregando. Então, naquele momento, enquanto Paulo e Silas adoravam ao Senhor, a palavra diz, eles escutavam. Mas quando essas pessoas escutam, eles são também alcançadas. Porque a palavra diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se as cadeias de Paulo e Silas. Sim, amados, sim. Enquanto eles adoraram, as cadeias deles caíram por terra, de Paulo e Silas apenas, sim ou não? Apenas de Paulo e Silas que caiu as cadeias? Sim ou não? Não. Preste atenção aqui. Enquanto você está adorando lá na sua casa, as pessoas estão escutando. E quando as cadeias caírem, vão cair de todas. De todos que estiverem ao redor. De todos que estiverem ao redor. Então, mulher, enquanto você está adorando ao Senhor lá na sua casa, o seu esposo que não é crente, os seus filhos que talvez não são crentes, eles estão escutando. E eles estão observando, e vai cair por terra as cadeias que prendem essas pessoas, em nome de Jesus. Todas as cadeias cairão por terra. Poderia naquele momento, amado, apenas a cadeia ali, ou seja, os cadeados, apenas de Paulo e Silas caírem por terra, sim ou não? Poderia só dos dois, sim ou não? Poderia, porque os outros que estavam lá, com certeza tinham algum motivo de estarem presos, mas Paulo e Silas e não. Talvez aqueles outros que estavam lá, talvez até já tinham reclamado, mas enquanto eles estavam adorando ao Senhor, as cadeias, os cadeados, não só de Paulo e Silas, caíram por terra, mas todas aquelas pessoas que estavam próximas foram
alcançadas. Levante a sua mão, quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Enquanto você adora ao Senhor lá na sua casa, todas as cadeias que prendem caem por terra em nome de Jesus. Enquanto você está adorando ao Senhor lá no seu trabalho, todas as cadeias que prendem aquelas pessoas também estão caindo por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque a adoração faz com que as cadeias caem por terra. Não resiste, Satanás, ele não resiste a uma adoração. A palavra diz que veio um terremoto e todas as cadeias caíram por terra. Existem algumas cadeias que estão te prendendo. Talvez você perceba assim, eu queria voar mais, eu queria alcançar lugares mais altos em Cristo Jesus. Talvez você chegue à seguinte conclusão: eu queria anunciar com mais ousadia, eu queria ter mais coragem para testemunhar. Talvez existem algumas cadeias que estão te prendendo, mas enquanto você se posicionar, ou quando você se posicionar e começar a adorar ao Senhor, todas essas cadeias cairão por terra em nome de Jesus. O problema é que às vezes a gente foca muito nas cadeias, foca muito nos problemas. Tira o seu foco dos problemas, tira o seu foco das cadeias e começa a levantar a sua mão e adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque enquanto você está adorando ao Senhor, o Senhor está trabalhando por você. E o que é melhor também, amados, as pessoas também são alcançadas. Existem algumas pessoas lá na sua casa, na sua família, que estão aprisionadas de alguma forma, em alguma coisa, em alguma área. Essas pessoas estão aprisionadas. Se você adorar ao Senhor, ou se você estiver adorando ao Senhor, todas essas cadeias cairão por terra em nome de Jesus. Eu quero